Boa noite a todos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Já é um texto bem conhecido, mas nós vamos, na medida que o Senhor for nos orientando, tirar algumas preciosidades desse capítulo e ver aqui o que ele nos diz para essa noite. Versículo de número 1, João 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ou queres ficar são, em outra versão aí? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Somente até aqui que o Senhor, de fato, abençoe ricamente a sua palavra. Como eu disse no início, um texto bastante conhecido, um texto onde nós podemos ver uma passagem onde dentro disso daqui existe algo que eu gostaria que nós todos atentássemos, porque é nisso que nós vamos tentar resumir a nossa pequena mensagem dessa noite, pois o nosso tempo é curto e nós queremos frisar bem aquilo que Jesus de fato fazia aqui nesse mundo. Nós vemos aqui a história de um homem que jazia ao lado de um tanque, inclusive muito famoso naquela época, o tanque de Betesda. Eu vou pedir aqui para o Tiago projetar aqui uma imagem, apenas para a gente ilustrar um pouquinho a nossa história. A imagem aqui da esquerda é uma ilustração, né, de que eu peguei para a gente ter uma noção, né, do tanque. E a imagem da direita, ela é real. A imagem da direita, ela é o tanque de Betesda em ruínas hoje, lá na cidade, próxima à cidade de Jerusalém. Então, de fato, isso aí está relatado aqui na palavra de Deus, e esse tanque existia mesmo. A palavra, ela é fiel. E tudo que nós encontramos nas Escrituras pode ser confirmado através da arqueologia, através dos cientistas, das escavações, e foram tudo confirmado. Só que quando nós olhamos, eu vou pedir para o Tiago deixar essa imagem aí na tela, aí, enquanto a gente vai falando. O que eu gostaria de destacar é que esse evento teve um encontro
muito precioso, como muitos e muitos encontros que o Senhor Jesus teve com pessoas. E é interessante quando nós olhamos que cada um de nós também, na nossa vida, nós também tivemos um encontro. Eu creio que a grande maioria do que está aqui, ou se não todos, já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Mas a gente não conhece o coração de todos, não sabemos, é Deus quem sabe. Porventura, hoje, mais uma vez, essa noite, nós estejamos falando com alguém que ainda não tomou uma decisão, que ainda não teve aquele encontro pessoal com Cristo. E no relato dessa história, quando nós chegarmos ao fim, o nosso desejo, o desejo desta igreja é que você também se encontre com Cristo, abrace Ele pela fé, receba-o como seu Senhor e como seu Salvador, porque foi justamente isso o que aconteceu nessa narrativa. Mas quando nós começamos a discorrer esses versículos de uma forma um pouco mais detalhada, a gente vai ver que maravilhoso que foi de fato esse encontro. Já logo aqui, no versículo de número 1 do capítulo 5, nós vemos, passadas essas coisas, havia uma festa. A Bíblia aqui nesse capítulo, ela não registra que festa é essa. E o interessante também é que a Bíblia, ela registra essa passagem somente aqui no Evangelho de João. Esse evangelista que registrou, mais nenhum outro evangelista registrou a passagem, né, da cura do paralítico no tanque de Betesda. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, ou casa de bondade. E eu quero contar um pouquinho da história desse tanque. Esse tanque era muito famoso na época do Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele era muito antigo. Não se sabe bem ao certo quando que surgiu isso, de tomarem aquele tanque, né, deixar aquele tanque ali como um símbolo de cura. Porque a palavra de Deus nos afirma aqui, pelo menos entre colchetes, né, segundo alguns historiadores, uns acreditam que realmente era literal, outros acreditam que era figurada, o fato de vir ali um anjo e mover, numa certa época do ano, mover as águas ali, e aquelas águas se tornavam então miraculosas, né? Então, de acordo com a palavra de Deus que nós lemos aqui, existia nesse tanque pelo menos 5 pavilhões. O que eram isso? Eram as suas entradas, o acesso que dava a esse tanque. Portanto, as entradas eram muito grandes, tinham muita gente para entrar, mas também era fácil entrar, havia 5 entradas. E justamente quando nós olhamos para tudo isso e vemos o significado desse tanque, as águas, e esse anjo que aparecia ali, então aquela água revolvia, e as pessoas então corriam, aquele que chegasse primeiro, aquele que tivesse a oportunidade, aquele que tivesse uma posição talvez mais estratégica, tinha a oportunidade de então estar se jogando nessa água, e a palavra de Deus afirma aqui que ele era curado de qualquer doença. Qualquer doença. Só existia um problema. O tanque curava doenças físicas. Qualquer doença física. Mas no relato da palavra de Deus, nós não encontramos o tanque curando espiritualmente. E quando nós vemos aqui, no versículo 3 em diante, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. O que era o mover da água? Era a esperança que eles tinham para sua cura física. Talvez ali estivessem relatados outros tipos de doença, pessoas com lepra, pessoas talvez com feridas incuráveis. Aqui foi relatado na palavra de Deus e deixou bem claro, né? Pessoas cegas, coxos e paralíticos, esperando que se movesse aquela água, porquanto o anjo descia ali e sarava-se de qualquer doença. E do versículo 5 em diante, ele começa a relatar a história de um homem que já fazia 38 anos, isso não era a idade do homem, por certo. A palavra de Deus diz
que havia 38 anos que ele sofria daquela enfermidade. Também não nos é relatado quanto tempo que ele estava ali no tanque, mas a gente já imagina que é muito tempo, muito tempo. E quando aquele homem estava ali, algo interessante aconteceu, algo precioso aconteceu. Jesus apareceu e entrou em cena. O Senhor Jesus chegou naquele lugar. E vejam que o Senhor Jesus foi direto àquele homem. Será que o Senhor Jesus tinha poder para curar todas aquelas pessoas que estavam ali? A gente não se sabe o número. Tinha, com certeza. Assim como fez muitas curas, o Senhor Jesus foi ali, exatamente naquele homem. Por que será que ele chegou ali e foi exatamente no paralítico? Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. E aqui vai a nossa pergunta da noite. Aqui está relatado, no versículo de número 6, a pergunta chave do nosso texto na noite de hoje. Jesus vai virar para você nessa noite e dizer: você quer ser curado? Nossa, mas eu estou tão bem de saúde. É eu que ando orando aí pelos enfermos, eu estou bem. Talvez você se ache assim. Mas olha que interessante, a resposta daquele enfermo, a resposta daquele paralítico, parece que é uma resposta sem resposta. Porque não foi isso que ele respondeu. Ele não virou para o Senhor Jesus e disse: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe o enfermo, versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele começa aqui então a dar as suas explicações. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Já havia passado tanto tempo. Como nós vemos na ilustração ali, aquele paralítico perdeu as esperanças, estava cansado, não tinha parentes, não tinha amigos, ninguém que pudesse ser com ele, ninguém que pudesse ajudá-lo. E olha, gente, aqui vai a nossa primeira aplicação. Não existe hoje, para aqueles que estão sem salvação, para aqueles que estão sem Cristo, para aqueles que estão em pecado ainda, para aqueles que ainda não entenderam o plano da salvação do Senhor Jesus, ninguém pode fazer nada para você dos que estão aqui. Nem eu posso fazer nada, nem os seus parentes, nem os seus amigos, ninguém pode e ninguém consegue conduzir ninguém à verdadeira salvação. Ninguém pode se salvar. Foi justamente isso que Deus veio fazer. Foi justamente nesse contexto irremediável da humanidade é que se aplica o maior amor de todos os tempos, que foi o amor do Senhor Jesus por cada um de nós. E vem o famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E justamente nessa ocasião, o Senhor Jesus entra então pela porta das ovelhas. Nada na vida do Senhor Jesus é por acaso, e nada na sua vida também é por acaso. Só o fato de você estar aqui na noite de hoje é algo extraordinário. Esse encontro que eu e você estamos tendo aqui com a pessoa do Senhor Jesus é algo precioso. Você não pode perder essa oportunidade. Não deve perder essa oportunidade. Porque justamente foi para isso que ele veio. A multidão estava toda em redor daquele tanque. Tenta imaginar a cena, meus queridos. Uma multidão buscando a sua cura, a solução para o seu problema físico. Ninguém reparou que o Senhor Jesus estava ali. Notaram? Por quê? Porque eles estavam de olho no tanque. Eles estavam de olho na água. Esse tanque e essa água é figura do religionismo. Oh, você acha que eu estou falando errado, né? Me ajuda aí. Religiosidade, obrigado, irmão. A religiosidade, o misticismo, o carisma que as religiões aí fora
empregam nas pessoas e não conseguem salvar ninguém. O espiritismo, a busca por curas físicas, a meditação transcendental, enfim, muitas e muitas outras coisas que a humanidade coloca para que as pessoas se sintam bem, se sintam realizadas, se sintam completas. Busca no dicionário para você ver quantas e quantas religiões que oferecem curas, que oferecem paz, que oferecem libertação, mas nenhuma delas consegue e vão conseguir fazer aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Lendo a palavra de Deus, nós temos que aqueles que se jogavam no tanque eram as pessoas que eram mais privilegiadas. Talvez os mais ricos, os mais poderosos, aqueles que poderiam comprar um lugarzinho melhor no tanque. Eu ouvi dizer, lendo um pouquinho aqui o relato da história desse tanque, que havia os ricos que contratavam escravos para ficarem ali guardando um bom lugar naquele tanque, porque assim que a água era agitada, ele tinha o privilégio de ir lá e se jogar. Existiam as pessoas que eram contratadas para atrapalhar as outras pessoas que corriam para se jogar no tanque. Que salvação é essa? Que cura é essa então? Que não prestava para nada, não servia para nada. Imaginem as decepções, os falatórios. Tentem imaginar quando aquela água era agitada, a correria, o alvoroço, a disputa por uma cura física. E vocês pensam que quando nós olhamos para a história da humanidade, nos nossos dias, as coisas estão diferentes? Essa religiosidade que nós encontramos nos nossos dias hoje é um verdadeiro tanque de Betesda. É uma verdadeira farsa com que as pessoas acabam se escondendo atrás de religiões, atrás de seitas, para que elas possam trazer, pelo menos o que querem, né? Esse pelo menos é o desejo, o intuito delas, trazer um pouco de satisfação, um pouco de paz. Ah, mas eu vou naquela igreja tal, eu pico meu cartão lá, eu tenho meu nome no hall de membros, eu tenho a carteirinha, o pastor me deu a carteirinha, tem a minha foto, está tudo bonitinho, eu estou com o meu lugar garantido. Imagine que Deus vai me deixar aqui. Deus não é tão ruim assim. E nós vamos vendo o desenrolar da história, e Jesus entrando então agora, e fazendo a maior das perguntas àquele homem: você quer ser curado? Você quer receber essa libertação? Por certo que sim. O Senhor Jesus olha para cada um de nós como um raio-x. Vocês pensem hoje, aqui, onde nós estamos agora, o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio, e Ele olha para você nessa noite, não como eu estou vendo você, mas o Senhor Jesus olha como se Ele tivesse, ou seja, como Ele tem, ou melhor dizendo, uma visão de raio-x. Ele vai direto no seu coração, na sua mente, Ele sabe tudo o que se passa na sua vida, Ele sabe como você está pensando, aquilo que você vai fazer daqui a pouco. Ele conhece todo o seu ser, desde o seu nascimento, quando você estava ali, sendo formado no ventre da sua mãe. Ele te conhece porque Ele produziu, foi Ele que criou cada célula do seu corpo e do meu corpo. Ele é conhecedor de todas as coisas. Será que Ele não sabia da necessidade desse homem, que já havia 38 anos, já estava nessas condições? Uma condição realmente difícil, mas não impossível. Muitos às vezes pensam que a salvação do Senhor Jesus é algo limitado. Não é. A salvação do Senhor Jesus é algo ilimitado. A bênção oferecida para cada um de nós é algo que não tem fim. Eu acho maravilhoso aquele versículo que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus, porque a obra que Ele fez na cruz central do Calvário é uma obra que não tem preço, é incalculável aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E diante desse paralítico estava ali aquele que viu todas as suas necessidades, mas especialmente
Ele viu na vida daquele homem a necessidade da sua cura espiritual. Porque nós sabemos muito bem que para o Senhor Jesus curar doenças, curar anomalias físicas, isso para ele era café pequeno, como diz o ditado. Porque ele é poderoso para fazer qualquer coisa impossível acontecer. Mas aqui nós vemos algo que era extremamente difícil. Aquele paralítico se jogar no tanque. Tenta imaginar a situação dele. Aquelas centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, rodeando aquele tanque em busca de um só objetivo. E aquele paralítico, os mais pobres, os mais com dificuldades maiores, aquelas dificuldades, aquelas doenças que não tinham condições, os cegos. Tenta imaginar um cego sair correndo para se jogar no tanque. Com quantas pessoas ele ia bater? Tenta imaginar os coxos, que a palavra de Deus relata aqui, os paralíticos. Esses então ficavam numa situação extremamente difícil. Então o tanque de Betesda, ele nos mostra, é uma figura de uma injustiça completa. Mas a palavra de Deus nos veio mostrando que o Senhor Jesus foi a nossa justiça. E Ele é a nossa justiça. E todos nós temos a oportunidade de alcançar aquilo que este homem alcançou hoje. Todos, cada um de nós. Não existe um pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida hoje. Esse homem, aproveitando essa grande oportunidade, ele ouviu as palavras do Senhor Jesus, e aquelas palavras falaram alto no seu coração. Então, versículo de número 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E uma das expressões que mais me chama a atenção na palavra de Deus, que é sempre que acontece uma coisa dessas, sempre que o Senhor Jesus, Ele fala com esse poder que só Ele tem, as coisas acontecem imediatamente. E é isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Não fica para amanhã, não fica para depois a salvação, não é algo que nós vamos alcançar lá na frente. Não é algo que você pega uma senha para você ficar esperando. No banco, a gente chega lá, a gente pega a senha. Na padaria, a gente chega lá e pega a senha. E a gente tem que ficar esperando, né? Quanta coisa que a gente tem que ficar esperando aqui. Talvez você esteja esperando a sua aposentadoria sair, não sai. Talvez você está esperando aquele remédio chegar e não chega. Talvez você está esperando tanta coisa. Mas eu quero que você saiba na noite de hoje que a salvação você não precisa esperar nem mais um segundo. Ela está agora disponível para você. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz. Imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente, agora, é já. Cura, levanta, anda. Levantou e de um salto se pôs em pé. Tenta imaginar essa cena de alegria. Essa cena de completa, uma salvação completa, algo feito pelo próprio Deus. Ninguém mais naquele tanque, naquele dia, teve esse privilégio. Pelo menos no relato bíblico que nós lemos aqui. Mas esse homem teve. Imediatamente, ele tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era o dia de sábado. Eles destacam o dia de sábado aqui, porque o Senhor deixou registrado na palavra que Ele é o Senhor do sábado. É Ele que disse aqui, o meu Pai trabalha até hoje. E nós temos alguma coisa para discutir com o Senhor Jesus? Será que nós temos coragem de dizer para o Senhor Jesus, não cure no sábado? Não. O meu Pai trabalha até o dia de hoje, e eu trabalho também. Esse era o Senhor Jesus, este era o nosso Salvador, e é o nosso Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, aquele que antes de chegar àquela cruz, muitos
o encontraram. E desses encontros saíam abençoados. E desses encontros talvez saíam tristes. Pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus e não quiseram a salvação. Pois a salvação estava disponível, estava ali diante deles, mas eles rejeitaram. E o interessante é que aquele homem, aquele paralítico que havia 38 anos já naquela situação, é só um milagre mesmo, porque no relato bíblico, nós vemos que ele não correu para a casa dele, ele não foi na casa dos seus amigos, ele não foi tirar férias, ele não correu pescar, talvez ele gostasse de pescar, ele não fez isso, né? Não é o que nós encontramos aqui na Bíblia. Nós encontramos aqui que ele correu no templo para louvar a Deus, estar junto com o povo de Deus, ele correu para lá, e de fato, e as pessoas começaram a perguntar para ele, mas quem que curou você? Porque conheciam a sua situação, sabiam que o que aconteceu com ele era um verdadeiro milagre. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer que você faça hoje. Se até então você não fez. O Senhor Jesus quer dar esse milagre na sua vida, esse poder de salvação, esse poder de você, a partir de agora, já, antes de terminarmos essa reunião, você se tornar um filho de Deus. Esses pavilhões que haviam nesse tanque, ele nos mostra algumas coisas interessantes. E eu queria pensar um pouquinho aqui, já caminhando para o fim da nossa mensagem. Havia 5 pavilhões, e nesses pavilhões nós encontramos o seguinte, em João capítulo 5, verso 4, o pavilhão do egoísmo, porque aquele primeiro que entrasse no tanque, que era o curado, não era então uma coisa justa, tinha que ser o primeiro. O segundo pavilhão, no versículo número 3, o pavilhão do comodismo. Muitas pessoas estão acomodadas em suas religiões, acomodadas do seu jeito, estão contentes do jeito que estão e vão levando a vida a esmo, a qualquer jeito. E você vai encontrar, se não encontrou ainda, pessoas assim, que estão muito acomodadas diante da sua situação. E ali, naquele tanque, havia pessoas assim, cômodas, esperando a água se mexer. O terceiro pavilhão, o pavilhão do favoritismo. Não tenho ninguém que me ponha no tanque, versículo de número 7, respondeu aquele homem, lembra? Por quê? Porque só os favoritos entravam lá. Versículo de número 7 também, o pavilhão da frustração. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. As religiões, infelizmente, frustram as pessoas. Portas erradas, com certeza, frustram as pessoas aí fora. Talvez você tenha batido em tantas portas por aí, não tenha encontrado o prazer, a felicidade e a alegria que só Jesus pode dar através da cruz central do Calvário, da obra que ele realizou ao nosso benefício. Não existe outro jeito, não existe outro remédio para a nossa cura. E o Senhor Jesus vira para você e diz nessa noite: você quer ser curado? Não estou falando de cura física, hein, gente? Eu estou falando de cura espiritual. Daquele problema que nós temos na nossa alma, grave. Não tem conserto. Não tem. Só Jesus pode consertar. Só Ele veio fazer essa ponte. Só Ele veio trazer novamente a ligação do elo que foi partido, que foi quebrado com o pecado. E o último pavilhão, o quinto e último, versículos 5, 6 e 7, o pavilhão da cegueira espiritual. Esse é um dos piores que existe. A cegueira espiritual. Ou seja, você ouve, vê e não consegue enxergar a situação que vai se agravando com o passar do tempo, porque quando nós estamos ouvindo e vendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e a gente não está se importando com isso, não estamos dando crédito a isso, você continua cego espiritualmente, e o cego é muito fácil cair num barranco, cair num abismo
numa barroca e talvez até morrer. E essa é a situação de uma pessoa que parte desse mundo cego espiritualmente. Irremediável, não tem mais condições, partindo desse mundo sem Cristo, aí sim a sua situação se torna irremediável. Hoje não. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Senhor Jesus está virando para você. E mais uma vez eu repito a pergunta. Está dizendo, você quer ser curado? Você quer sair da situação em que você está? Você pode fazer isso hoje. O tanque de Betesda, só ruínas hoje. Não existe mais nada. Mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Amém? Ele realizou a obra e ressurgiu dos mortos, e está lá na glória, agora, nesse momento, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele deseja que você esteja lá também. Esse é o Evangelho de boas novas, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou, o Evangelho que o Senhor Jesus viveu, o Evangelho que Ele ordenou aos seus discípulos, dizendo, ide a todo mundo, pregai esse Evangelho, façam discípulos. E aqui está a igreja sendo formada, cada tijolinho dessa construção vai se formando, vai se completando, até o dia que o último tijolinho da construção for colocado. E aí então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, basta, está tudo completo. E a trombeta soará. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitará. E nós, os que estivermos vivos, salvos, aqueles que já receberam o Senhor Jesus, irão subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Você já tem essa esperança? Você já tem essa cura espiritual? Você já tem certeza da sua salvação? Uma pergunta para você responder para você mesmo. Esse homem teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, e esse encontro mudou por completo toda a sua vida. Quando eu disse que a salvação do Senhor Jesus é completa e eficaz, ela é mesmo. Porque humanamente falando, e a gente encerra com isso, humanamente falando, uma pessoa que está numa cama há 38 anos paralítico, jamais consegue sair andando assim, ó, num estalar de dedo. O que tem que fazer primeiro? Muitas fisioterapias, até os nervos, as juntas, os ossos, a carne se formar tudo de novo, e aquilo vai devagarinho, um processo talvez de anos, talvez, mas não com relação à sua vida espiritual. Você longe do Senhor Jesus, perdido, a sua alma está morta. Perdido, essa é o decreto do Senhor Jesus. Eu tenho que ser bem claro, porque a palavra de Deus me dá apoio para falar isso. Perdido, morto, caminhando a passos largos para o inferno. Não tem solução se você não crer. Quer continuar do jeito que você está? Não vai responder a pergunta do Senhor Jesus? Não vai dizer o seu sim para Ele? Não vai confirmar a sua decisão de fé? Pois se você sair assim, você ainda vai continuar sentenciado. Vai sair por aquela porta com o peso da condenação em cima de você. Mas não precisa ficar assim. Agora mesmo, aí onde você está, você pode receber, assim como esse homem, e sair saltitando de alegria dentro de você, com a sua cura espiritual, com a sua esperança, com paz, com alegria eterna, que algo precioso aconteceu na sua vida, a sua salvação chegou. Creia no Senhor Jesus, hoje receba-o de braços abertos, abrace Ele e receba-o com toda a fé. O tanque de Betesda era muito fácil, entre aspas, né? Porque não precisava de fé, era só se jogar no tanque. E é isso que o mundo hoje oferece para você. Uma religião, uma religiosidade
que não precisa de fé. Mas o Senhor Jesus, não. Você tem que dar o passo de fé. Você tem que crer. Só isso que você precisa fazer. Você não precisa fazer obra nenhuma, você não precisa fazer caridade nenhuma, você não precisa dar dízimo nenhum, você não precisa fazer penitência nenhuma, você não precisa fazer nada. Só creia hoje e você vai ser salvo. Que assim seja. Amém.